O PT acaba de deixar claro para todo mundo que nós já sabíamos, que é a intenção de o partido lançar para a reeleição em 2026 o Lula novamente. Então, aquele papinho que se tinha por parte da esquerda aí, de que o Lula era o único nome capaz de salvar do desastre da ditadura a nossa democracia, que era a ameaça que o governo Bolsonaro representava ali, era papinho furado como nós já imaginávamos, e tudo nos demonstrava que o que a gente tem por parte do PT e da esquerda de forma geral é um projeto permanente de poder sintetizado no Lula enquanto ele viver. É isso, e nas ideias terríveis de esquerda. E no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar, fazendo um contraponto ali em relação ao desastre que a gente tem para nossa direita, que é a falta de união, que tudo, uma pequena gota ali vira um tsunami que causa uma guerra, que separa todo mundo e torna o nosso campo mais fraco, que é algo que a gente não tem na esquerda. Então eles ficam mais fortes nesse sentido e a gente só mais fracos, né? E vamos falar também do problema ideológico que toda essa hegemonia da esquerda causa no nosso país e vai ficando mais forte e descarado no nível de a gente ter um grupo que ganha um contrato de 50 mil reais ali para fazer uma apresentação numa escola de um cavalo tarado, ao som de o cavalo tá no cio. Vocês devem ter visto esse vídeo aqui, vou mostrar um pedaço para vocês. E é esse desastre que a gente tem no nosso país. E a gente vê, falando do primeiro tema aqui, né, que isso está muito sintetizado na falta de um contraponto forte e unido da direita, apresentando alguma coisa para ser uma alternativa forte, com potencial de retirar essa hegemonia da esquerda dos espaços de poder. E, consequentemente, também varrer essa ideologia de merda para longe do nosso país, principalmente das nossas crianças. Porque olha o nível que está se tornando cada vez mais o descaramento assim, desse tipo de ideologia em escolas para crianças. Então o negócio está feio. E a gente vê que nessa questão do Lula mesmo ali, concorrendo de novo para a reeleição em 2026, é a simbologia, a sintetização perfeita assim dessa questão, porque a gente vê que sempre tem uma disputa de bastidores ali, né, onde talvez o Dino, junto ao Rui Costa, o Haddad talvez ali, estejam querendo se fortalecer enquanto nomes viáveis para a substituição do Lula ali para 2026 e tal, mas a gente sabe que enquanto o Lula viver, ele sempre tentará ser esse nome, ele sempre irá querer estar nesse ponto de poder ali mais importante, mais destacado, não tem como fugir disso, infelizmente. Só que toda essa união da esquerda faz com que eles relevem isso para que a esquerda continue hegemônica no poder, independente de qual seja o nome. Aí eles ficam tentando cavar a vaguinha deles ali, colocar o nome deles para o futuro. Já que o Lula está aí, então vamos continuar aqui adulando ele, passando pano para tudo, para os crimes e tudo mais, que nossa hora vai chegar ali. O que importa é a esquerda estar dominando. E na direita a gente já não vê isso. Qualquer divergência assim vira uma guerra, vira uma disputa assim de você não é mais de direita, você vira automaticamente de esquerda. Se nesse contexto que a gente tem, que infelizmente é isso, convenhamos, por mais que a gente saiba que aqui muitos de vocês são bolsonaristas, o Bolsonaro, sendo o nome que a gente tem enquanto liderança da direita, ele erra também. E os nomes que se colocam para apontar assim para os erros, tipo, pô, Bolsonaro, você está errando aqui, não vá por esse caminho, são trucidados, são colocados como nomes de esquerda. Então a gente deveria ter bom senso de ambos os lados. Tanto o Bolsonaro não cometer erros gravíssimos que afrontam a nossa ideologia, aquilo que a gente acredita no final das contas, era só ele não cometer esses erros. A gente sabe que foi um grande absurdo ele se juntar com o Centrão. Não tentem passar pano para isso. Não tentem dar justificativas que não cabem para esse tipo de conduta só porque é o Bolsonaro cometendo. Ah, não, mas era a única forma de ele não ser impeachmentado. Ele tinha que jogar esse jogo. Não era, cara, não era. Porque se fosse para ele ser impeachmentado, para ele sofrer essa tentativa ali, correr um processo de impeachment contra ele, que fosse. Ele tinha um apoio maciço e eu ia ser o bolsonarista número 1 se ele batesse de frente contra o sistema aí, de frente contra tudo que está aí.
desse jeito, ao nível de, inclusive, poder perder o mandato. Eu tenho certeza que teria muita manifestação popular na rua ali, no sentido correto da coisa. Agora, não adianta ele errar em todas essas questões institucionais, que era o que ele poderia fazer, e tinha muito poder para isso, enquanto presidente da República, e depois o pessoal se indignar e pedir uma destituição de tudo, do Estado, da forma como a gente tem a República Federativa do Brasil hoje, baseada num Estado democrático de direito, basicamente pedindo uma ditadura aí por parte das Forças Armadas. Esse nunca vai ser o caminho, a gente tem que fugir desse tipo de coisa que é só o que alimenta gente como o Xandão. É tudo que ele precisa para justificar os abusos autoritários dele. Abusos autoritários do outro lado. Então não dá para a gente usar como subterfúgio essas questões aí para um governo que não foi no sentido correto da coisa. Então a gente deveria, assim, refletir, principalmente em relação a como a gente se organizou lá atrás, que foi uma forma muito correta, legal, que demonstrava um potencial enorme da direita ali, que era, olha, hoje é o Bolsonaro aí representando a liderança da direita, mas se ele errar, a gente tira. Esse era o mote. Isso era o que nos levava, assim, na direção correta das nossas pautas ideológicas. Olha, tem um nome liderando hoje aqui, que é esse, é quem se apresenta mais forte, vamos apoiá-lo, apesar dos erros dele, vamos dar uma chance, porque ele parece representar, em síntese, aquilo que a gente acredita, e se ele errar, a gente tira, a gente cobra, não se consertando, a gente tira. Infelizmente, pouquíssimos fizeram isso, porque é algo muito penoso e custoso. Eu fui um desses nomes e não é mole não, cara. Você passa por muita coisa, você é taxado de coisas que você não é, inclusive você tentar ser um cara correto, coisa que a maioria não está fazendo, e ser trucidado por aqueles que deveriam estar do seu lado, é terrível, é péssimo, mas faz parte quando você se coloca nesse tipo de posição. Mas assim, a reflexão que eu queria fazer com vocês, que muitos até hoje continuam acreditando na boa-fé do Bolsonaro, e eu respeito, por mais que eu discorde assim, porque, igual eu falei para vocês, um só dos pontos, não tem como ele se juntar com essa galera do Centrão, que foi tudo que a gente combateu a vida inteira. Não tem como ele aceitar nomes do Centrão para indicações para o STF, como foi o Cássio Nunes, uma indicação do Ciro Nogueira. Cássio Nunes, que foi um dos votos responsáveis por caçar o Dallagnol agora há pouco tempo, que realmente é um cara de direita, que fez muito por nós na Lava Jato, prendendo gente corrupta, e o Cássio Nunes, indicação do mito, do Bolsonaro, que a princípio deveria nos representar enquanto gente de direita, foi um dos votos responsáveis por caçar o Dallagnol. Tem como a gente passar pano para isso? Faltou um voto para a CPI Lava Toga, que foi o do Flávio Bolsonaro, que ele tinha assinado a autorização ali para a CPI, e ele retirou a assinatura porque estourou os escândalos dele ali referentes à rachadinha. Então, cara, tem como a gente apoiar esse tipo de coisa e se rachar enquanto campo ideológico de direita por causa disso? Pô, não deveria, né? A gente deveria se fortalecer a partir de pautas, independente de nome, assim. Aí, o que a gente deveria fazer? Errar como a esquerda? Se unir em torno do Lula ali, por exemplo, que é o nome deles, independente do que ele faça? Seja corrupto e tal. São pontos que, em relação ao Bolsonaro, hoje não tem como se apontar diretamente, mas tem muitos indícios também, até mesmo de corrupção, que são os casos das joias, que estão se encaminhando muito nessa direção aí, e não dá para passar pano para isso. Se ele for inocente, beleza, que ele seja julgado, processado ali corretamente, com todo o seu direito amplo ali, a ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal ali, e se ele for inocente, ele vai ser um cara inocentado, vai se safar disso daí. Não sendo, ele vai ser preso. Infelizmente, o meu medo acontecendo isso é de muita gente de direita passar vergonha que os petistas passavam ali na porta da cadeia lá. Bom dia, Lula. Bom dia, presidente Lula. Que é o caso que acabou culminando aí na Janja da vida, né? Era uma dessas militantezinhas aí que hoje, provavelmente, né, ia lá visitar intimamente o Lula, e hoje está aí primeira-dama do nosso país, porque visitava um ex-presidiário na cadeia. É o tipo de coisa que a gente tem, né? Infelizmente. E aqui, ó, só para vocês verem um pouquinho do vídeo aqui, ó. Meu celular travou agora, vou ter que pôr a senha aqui. Mas do que a gente tem de ideologia de esquerda no nosso país hoje.
é o lance do cavalo tarado nas escolas, recebendo ainda 50 mil reais de contrato de licitação que venceram para fazer esse absurdo nas escolas. Olha aqui o que a gente tem. Na escola, cheio de criança aí. Ó. Cavalo no cio. É mole? Indo lá brincar com as crianças, ó. Ó. É sério que a gente chegou nesse nível disso daqui ser normal? E a gente permitir que isso aconteça enquanto gente de direita, gente que abomina esse tipo de coisa aqui, para defender um nome que no final das contas não fez nada contra isso? O que o Bolsonaro fez para combater a ideologia perversa da esquerda de coisas que a gente não quer para as nossas crianças dentro das escolas? O que ele fez? Nada, vamos combinar que nada. Então, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente tem acontecendo aí no nosso campo, em contrapartida ao campo da esquerda, que para promover esse tipo de ideologia nefasta aqui faz qualquer coisa, passa pano para qualquer coisa, e eu espero que isso mude, porque a gente tem também na figura do Tarcísio hoje, que é um bom legado sim do Bolsonaro, que fez um bom trabalho à época do governo Bolsonaro no Ministério da Infraestrutura, promovendo as obras que eram possíveis ali com recurso muito assim baixo em relação à média histórica que a gente tinha, salvo engano. Desde 1947 a gente não tinha destinação de recursos tão baixos ali para o Ministério da Infraestrutura, e ainda assim ele fez o melhor possível, um bom trabalho, é um bom legado do governo Bolsonaro, e hoje lá no governo de São Paulo tem feito um bom trabalho, apesar dos erros ali que existem na reforma tributária. Ele deu um jeito de articular para melhorar a reforma no que era possível ali e prestou seu apoio. Infelizmente também, um dos nossos nomes que se apontam como a melhor representação para nos liderar aí novamente no campo da direita para 2026 foi achacado ali, trucidado pela própria direita, por muitos bolsonaristas, que só porque o Bolsonaro disse não vamos apoiar essa reforma aí porque é do Lula, sendo que a reforma não é do Lula. Ela surgiu com Baleia Rossi, na época Temer ali se fortalecendo para a época do governo Bolsonaro, que deixou de lado de escanteio ali porque queriam pular uma do Paulo Guedes que nunca foi posta, mais um erro, infelizmente, do governo Bolsonaro aí, e quiseram acabar aí, enfraquecer o Tarcísio porque ele fez isso. Sendo que ele tentou melhorar algo que precisa existir, que é a reforma tributária. Infelizmente, é aquela lógica, é tipo o ensino médio, que a esquerda fica batendo erroneamente aí. Não tem que ter um novo ensino médio. Então a gente tem que continuar com o que tem hoje? Esse desastre aí, que é um desastre. Eu estudei em escola pública, é uma merda. Então, ao invés de a gente tentar melhorar naquilo que a gente não concorda, tipo eles, por que eles não tentam melhorar esse novo ensino médio aí, sendo que precisa ter alguma coisa? Que venha alguma coisa nova, tipo a reforma tributária. Vamos tentar melhorá-la, ela está lá no Senado agora, vamos tentar promover melhorias, mas é preciso que algo haja, porque se a gente for esperar só do governo federal alguma coisa acontecer aí, que essa reforma não é do Lula, não é do governo federal, coisa nenhuma, o que o governo federal faz em relação à tributação? Mete mais tributo nas nossas costas, como é o caso do Remessa Conforme aí, que está lascando com as nossas compras ali internacionais de Shein, Shopee, AliExpress, que era o que a gente conseguia comprar um pouquinho mais barato, porque é só o que eles querem, arrecadar nas nossas costas para encherem os próprios bolsos. Então, cara, espero que isso tenha despertado em você, assim, a conscientização de que a gente precisa mais se unir em torno de ideias e não de nomes, assim, porque nomes vão falhar e a gente precisa cobrar quando eles falharem em relação a direcioná-los para a ideia. Olha, a ideia do que a gente acredita é essa, não fuja disso porque a gente vai te cobrar e a gente vai te penalizar por isso, assim, tipo, não te prestando apoio se você for no caminho contrário daquilo que a gente acredita. E é isso, tentar se unir, porque a esquerda está aí unida. E vamos seguir na luta nessa direção. Espero que tenha despertado em vocês assim essa conscientização, porque é preciso, senão a gente vai ser engolido, como a gente tem sido, infelizmente, pela esquerda.